O Homem e seu Futuro, programa 15. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te louvamos por esse programa, por esta oportunidade de estudar a tua santa palavra, que é fonte de conhecimento. Senhor, nos ajude a ouvir e a entender a tua palavra, que ela possa penetrar nos corações dos nossos ouvintes. Nós te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus e oramos, Pai, para que neste dia aqueles que ainda não são salvos possam tomar uma decisão por Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. É uma alegria e um grande privilégio compartilhar com você a palavra de Deus. Conto com as suas orações para dizer as palavras certas da maneira mais adequada e assim honrar o Senhor Jesus. A nossa série de estudos está abordando as coroas da Bíblia. E antes do início do estudo, vamos dar uma olhada nesta palavra. No Novo Testamento há duas palavras gregas traduzidas como coroa. A primeira vem da palavra que significa círculo, circundar. E este é o termo geral usado para descrever o uso de adornos na cabeça, sejam eles usados por reis, assim como por sacerdotes. Várias palavras do Antigo Testamento mencionam este tipo de coroa. Por exemplo, Êxodo 22, versículos 36 a 38, segundo Reis, capítulo 11, versículo 12, segundo Crônicas, capítulo 23, versículo 11, e Esther 2, versículo 17. Todos estes versículos têm a ver com a primeira coroa usada por sacerdotes, reis e rainhas. Quando Jesus foi crucificado, conforme Mateus 27, 29, os soldados romanos colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Esta coroa simboliza a coroa de reis, rainhas e sacerdotes. No entanto, a coroa que os soldados romanos colocaram na cabeça de Jesus era uma coroa de escárnio. O seu objetivo era ridicularizar. Lembre-se disso. No sentido figurado, a coroa era um símbolo de vitória e recompensa em eventos esportivos. No Novo Testamento, há 5 coroas que simbolizam as recompensas que serão dadas ou não aos crentes no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo aparece 2 vezes na Bíblia, em Romanos 14, versículo 10 e 2 Coríntios 5, versículo 10. Vou dar um esboço sobre as 5 coroas e em seguida passaremos ao estudo de hoje. Primeiro, a coroa por ter controlado o corpo, 1 Coríntios 9, versículos de 24 a 27. Segundo, a coroa para os semeadores de sementes, 1 Tessalonicenses 2, 19. Essa coroa é entregue pela preocupação com os pecadores. Em terceiro lugar, temos a coroa por ser constante. Essa coroa é entregue pela perseverança em servir a Deus. Em quarto, temos a coroa para pastores, 1 Pedro 5, versículo 4. Essa coroa é para aqueles que cuidam de suas ovelhas. E por fim, nós temos a quinta coroa, para aqueles que amam a vinda do Senhor, 2 Timóteo 4, versículo 8. Esta é para aqueles que amam a volta de Cristo. Bem, já temos aí um simples esboço sobre as coroas. Então vamos agora continuar o nosso estudo sobre este tema no Novo Testamento. Já vimos sobre as 2 primeiras coroas no programa anterior. Portanto, vamos ver agora a terceira. Muito bem, nós vimos as 2 coroas. A incorruptível, 1 Coríntios 9, 25, que é dada para aqueles que estão lutando para controlar o corpo. E em seguida, a segunda, a coroa para aqueles que semeiam a semente. Salmo 126, versículo 6 diz: Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Nós somos semeadores de sementes e, claro, a semente é a palavra de Deus. Em 1 Pedro 1, versículo 23, lemos: Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Agora vamos ver a coroa da justiça, a qual podemos chamar de coroa da perseverança. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui o caráter do prêmio está relacionado com o caráter de quem a entrega. Ambos são justos. A doutrina do retorno de Cristo é de suma importância para Deus, pois é mencionada várias vezes nas Escrituras. Alguma vez você já pensou quantos versículos falam sobre a segunda vinda de Cristo?
Como algumas pessoas aceitam sua primeira vinda e ignoram a segunda vinda, é algo que eu não consigo entender, eu confesso. Quem lê a Bíblia verá que ela se refere vez após vez sobre uma segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e é uma maravilhosa verdade. Ele mesmo disse em João 14, "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." O retorno de Cristo é fundamental e pessoal. Em João capítulo 14 é usado a primeira pessoa do singular. Lembro-me de um professor do seminário em que eu estudei que nos disse: "Quando você for para o ministério, não saia por aí pregando que Jesus virá novamente, literalmente, porque esses versículos se referem à vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes." Agora, meus amigos, não se pode inventar uma coisa dessas. A Escritura é muito clara. Jesus disse: "Vos levarei para mim mesmo." E depois, "para que onde eu estiver, estejais vós também." Em nenhum lugar ele disse que iria enviar o Espírito Santo em seu lugar. O Espírito Santo já foi enviado, mas não no lugar de Cristo. Lemos em Atos capítulo 1 que as duas testemunhas disseram: "Homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir." Veja bem estas palavras. Esse Jesus, não um diferente, não outro Jesus, ou o Espírito de Jesus, mas esse mesmo Jesus. E que Jesus era esse? Bem, o mesmo que foi crucificado e ressuscitou. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. A doutrina do retorno de Cristo é primordial nas Escrituras. Apesar do fato de que Jesus disse que viria de novo, muitas pessoas zombam da ideia de que Cristo virá novamente. Agora, meu querido ouvinte, tanto esta como outras verdades trouxeram sofrimento e morte para aqueles que persistiram e continuaram ensinando e pregando no início do cristianismo. Quando as pessoas permaneciam firmes em sua crença de que Cristo viria novamente, elas eram ridicularizadas como se fossem loucas. Mas isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia ensina. E como é maravilhoso saber que Deus tem preparado um galardão especial para aqueles que anelam essa bendita esperança, os que esperam a volta de Cristo e amam a sua vinda. Tito 2, versículo 13 diz: "Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo." Você está esperando esta manifestação gloriosa? Bem, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala sobre amar a segunda vinda. Em outras palavras, há uma recompensa especial para aqueles que amam a volta de Cristo. Agora, eu creio que há uma diferença entre amar e esperar sua vinda. Me lembro quando eu era criança, meu pai me deu algo para fazer e disse: "Eu quero que você termine isso antes que eu volte do trabalho, então não se esqueça." Bem, voltando da escola, deixei os meus livros jogados em casa e saí para jogar bola. Minha mãe me viu e disse: "Espere, você se lembra que seu pai lhe disse o que você tinha que fazer?" Ao que eu respondi: "Sim, mamãe, eu vou fazer, mas eu vou brincar primeiro e depois eu faço o que ele me pediu." E ela respondeu: "Filho, é melhor você fazer primeiro, pois você pode esquecer e seu pai vai discipliná-lo." E minha mãe não gostava de ver seus filhos serem disciplinados pelo pai. Mas eu, então, saí para jogar bola e, de fato, esqueci de fazer o que meu pai havia mandado fazer. Assim que voltei para casa, minha mãe disse: "Agora é tarde demais. Você não fez o que deveria ter feito e sabe muito bem que seu pai irá castigá-lo assim que voltar." Eu lembro que fui até a janela da casa e comecei a olhar para ver se meu pai já estava vindo ou não. Eu estava esperando a chegada do meu pai, mas não com muito amor, não com alegria, pois sabia que assim que ele chegasse, eu seria disciplinado. A pergunta que eu faço é: você está aguardando a vinda do Senhor simplesmente ou está aguardando com amor? Se você está esperando e amando sua vinda, então isso significa que está em plena comunhão com Deus. Você está pronto para a sua vinda? Saiba que existe uma coroa esperando para aqueles que amam a vinda do Senhor. Paulo escreveu em 2 Timóteo: "Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." Você está vivendo à luz da sua vinda?
Alguma vez você já pensou que este pode ser o último dia da sua vida na Terra? Não conheço nenhuma profecia da Bíblia que ainda precisa ser cumprida antes que o Senhor venha para buscar a sua igreja, para buscar os seus remidos. A vinda de Cristo nas nuvens pode ser hoje. Sua vinda é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Meu amigo, o Senhor pode vir antes do fim deste programa? Suponhamos que você saiba que Cristo está vindo hoje à noite, à meia-noite em ponto. O que você faria até lá? Eu me pergunto quantos cristãos ao redor do mundo correriam para saldar sua dívida. Algo desonesto feito com o dinheiro de outras pessoas? Eu gostaria de saber quantos crentes iriam telefonar um para o outro para se desculpar por estar com raiva ou uma raiz de amargura dentro deles contra essas pessoas. Quantos iriam pedir perdão por ciúme, inveja e ódio contra outros irmãos? Sabendo que o Senhor está chegando à meia-noite, você não iria contactar um irmão e pedir desculpas? Claro que faria. E eu pergunto, se ele voltar hoje à meia-noite, você está pronto para a sua vinda? Você receberia uma coroa ou não? Aqui vemos uma coroa para aqueles que amam a sua vinda, uma coroa para aqueles que amam a segunda vinda de Cristo. Há uma outra coroa aqui chamada a coroa da vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, Apocalipse 2, versículo 10, lemos: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esta é a coroa da vida. Em Apocalipse 2, versículo 10, nós encontramos novamente quando diz: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta coroa, em especial chamada de coroa da vida, é uma coroa que será entregue por ser fiel e constante até o fim. Há muitas pessoas que são como Demas, do qual Paulo escreveu: Porque Demas me desamparou, amando este mundo. Demas desistiu. Demas deixou a Paulo e ao Senhor. Ele prometeu algo, mas não cumpriu. Demas perderia a coroa da vida. Esta coroa recompensa a fidelidade e a perseverança até o fim. Amigo, este é um dos requisitos para ser um bom mordomo, para ser um servo de Cristo. 1 Coríntios 4 diz: Requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. A coroa da vida, portanto, é reservada para aqueles que deram suas vidas pelo Evangelho e foram fiéis até o fim. Nem todas as testemunhas do Senhor têm sido fiéis. Alguns têm escorregado. Às vezes eu penso que alguns pregadores que vinham fazendo um grande trabalho até um dia jogarem tudo fora, seja por imoralidade ou outros pecados, não estão mais no ministério. Minha oração, meu único desejo é ser fiel até o fim. Quero ser fiel a Deus, ao meu chamado e à palavra de Deus, fazendo o que Ele me ordenou a fazer. Esse é o desejo do meu coração. Sabe, alguns de nós não receberão a coroa da vida por não terem sido fiéis. Este é um verdadeiro desafio para mantermos até o fim. Não é fácil, mas é necessário. Depois temos outra coroa. Ela é mencionada em 1 Pedro, capítulo 5, começando com o versículo 2. O apóstolo Pedro escreve: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Você observou a primeira palavra do versículo? Apacentai. Não diz tosquiar as ovelhas, mas apacentar. Às vezes eu me pergunto se alguns indivíduos não estão tosquiando o rebanho de Deus. Lembro-me de que quando eu era pastor, aprendi algo muito importante. As ovelhas que são bem alimentadas estarão prontas para serem tosquiadas. Nas duas congregações que fui pastor, nós nunca tivemos problemas com finanças. Quando uma necessidade se apresentava, as ovelhas estavam sempre lá dispostas a ajudar com as finanças e atender às necessidades. Alimentar o rebanho de Deus é uma experiência maravilhosa, amigo. Creio que Deus abençoa o nosso ministério de rádio porque nós nos esforçamos para alimentar o rebanho de Deus. Deixe-me compartilhar agora com relação a 1 Pedro 5, começando com o versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Eu não posso estar no ministério esperando tirar proveito, mas eu deveria pensar o que eu posso dar para o seu progresso.
Meu único desejo é receber esta coroa quando chegar ao tribunal de Cristo. Eu não quero dinheiro. Se eu ganhar dinheiro aqui, eu não posso levar. Eu nunca vi um carro fúnebre seguido por um caminhão de mudanças para o cemitério. Devemos lembrar que tudo o que temos pertence a Deus e nós, como ministros, devemos ensinar e pregar a palavra de Deus não por torpe ganância. Devemos ser um exemplo. Pedro disse: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Eu desejo essa coroa, amigo. Eu quero ser honesto diante de Deus e dos homens, diante de todos os meus ouvintes e minha família da rádio. Há muitos que foram chamados por Deus para pregar e ensinar a palavra, e muitos deles são fiéis, e nós agradecemos a Deus por suas vidas. São aqueles que cuidam das ovelhas enquanto o Supremo Pastor está ausente. Mas o Supremo Pastor voltará e entregará essa coroa. Agora, eu quero dizer uma coisa aos meus irmãos pastores, todos os que estão escutando e são ministros do Evangelho ou são missionários, e eu me incluo no que eu vou dizer agora. Vamos ter certeza que estamos nos dedicando de todo o coração para cuidar do rebanho de Deus, porque uma coroa incorruptível de glória nos espera no dia em que Cristo, o sumo pastor, voltar. Haverá alegria e regozijo por parte daqueles que a recebem, mas por outro lado, tristeza e decepção para aqueles que não receberem. E amigo, Deus levará em conta o que você está fazendo nesta vida. Seu registro inclui todos os nossos motivos, nossas respostas e como nós respondemos ao chamado divino para sermos fiéis no serviço. Quando um crente infiel ouvir e ver o registro de sua infidelidade no tribunal de Cristo, quando você se lembrar da grande soma de dinheiro deixada para trás que poderia ter sido usada na obra de Deus, quando ver que a obra de Deus sofreu por causa de sua indiferença e infidelidade, quando um crente fez algo de errado para o seu próximo e não se arrependeu, verá este ato mau vir à luz do tribunal de Cristo, e aí será tarde demais. Eu quero fazer uma pergunta. Esse crente se arrependerá de ter feito uma coisa dessas? Se sentirá mal pelo que fez? E as suas consequências? Terá vergonha? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Pense nisso. 1 Coríntios capítulo 13 diz: sofrerá perda. Essa pessoa vai sofrer, e isso refere-se aos crentes. Conta-se uma história sobre um grande incêndio em um prédio de apartamentos. Os inquilinos foram levados para um local seguro, com exceção de uma família que morava no último andar. A mãe, que estava em pânico, causado pelas chamas e fumaça, pulou na rede dos bombeiros para se salvar, mas descobriu que, em desespero e desequilíbrio mental, esqueceu-se completamente dos seus filhos, que morreram no incêndio. Ela foi salva do fogo, mas sofreu uma grande perda. Querido amigo, que Deus nos conceda o desejo de trabalhar para Ele, tendo em mente que o nosso trabalho será julgado pelo próprio Senhor Jesus, e seremos recompensados em conformidade. O tribunal de Cristo é necessário. Pense nos crentes, todos os membros do corpo de Cristo que estão divididos por causa das diferenças. Em organizações, igrejas, famílias, tenho visto cristãos que não falam entre si. Pessoas que eram muito próximas ou amigos íntimos agora estão separados e cheios de amarguras entre eles. E cada um culpa o outro pelo que aconteceu. Eles continuam tentando servir a Deus sem ter acertado as contas. Agora, eles precisam se acertar antes da volta do Senhor, pois no céu não pode haver nenhum pecado. Eu creio que, como disse anteriormente, o tribunal de Cristo é mais do que necessário. 1 Coríntios 15, 58 nos lembra: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Colossenses 3, versículos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E por fim, 1 João 2, 28 diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar,
Tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Não sejamos envergonhados na sua vinda. Que final mais triste para um crente. Eu espero, querido ouvinte, que quando Ele vier, todos nós estejamos esperando e desejando vê-lo, e esperando os galardões. Que hoje seja o dia de começar a trabalhar e fazer mais para Ele, e fazer tudo o que está ao nosso alcance para o Senhor. Que Ele te abençoe nesse dia, e até o nosso próximo programa.